eu sou a Carol e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a sala de aula invertida e sobre como implementar essa técnica. E fica até o final, porque eu também vou falar como o material digital da FlexD é perfeito para isso. Primeiramente, o que é a sala de aula invertida? A sala de aula invertida, que alguns de vocês também podem conhecer como Flipped Classroom, é uma metodologia de ensino que inverte a ordem ou a lógica do modelo tradicional. No modelo tradicional, geralmente as coisas acontecem da seguinte forma. O professor explica um conteúdo, em seguida ele passa uma série de exercícios para serem feitos em casa, no intuito de fixar e solidificar aquele conteúdo, para talvez depois passar para uma fase mais reflexiva, de contextualização e para poder conectar aquele assunto com outros temas, outros saberes e etc. Na sala de aula invertida acontece uma inversão dessa ordem, ou seja, o aluno tem contato com o conteúdo e com esses exercícios de solidificação antes do momento da sala de aula, de forma autônoma, para que no momento da aula seja reservado justamente para fazer essas conexões, interações que aí sim são feitas a partir da interação entre o professor e os colegas. E como que eu faço para implementar a sala de aula invertida no meu dia a dia com o professor? Eu vou explicar agora o passo a passo na prática, mas antes de eu explicar, deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para ficar por dentro de todas as novidades. Então, vamos para a parte prática. Para trabalhar com a sala de aula invertida, você precisa seguir 6 passos. Passo 1, ter um momento de alinhamento de expectativas com a turma. 2, fazer uma curadoria de conteúdo. 3, selecionar uma plataforma ou ferramenta. 4, realizar uma análise de dados. 5º, preparar uma aula que tenha link com esses conteúdos prévios. E o último passo, que é o passo 6, é a aula de fato. O primeiro passo, que é o de alinhamento de expectativas, é muito importante porque a sala de aula invertida ela não funciona se o aluno não fizer a parte dele. É importante o professor explicar um pouquinho sobre essa abordagem, os benefícios dela, para que o aluno não encare isso apenas como um dever de casa chato. Depois disso, o professor tem que fazer uma curadoria dos conteúdos que ele quer que os alunos tenham acesso antes da aula. Esses conteúdos, claro, precisam estar alinhados com os temas que o aluno está estudando, com o nível de conhecimento que os seus alunos possuem e com a faixa etária. E aí existe uma variedade de coisas. Podem ser textos, trechos de livros, vídeos, artigos de sites ou blogs, reportagens, as possibilidades são enormes. E é interessante também que além do conteúdo tenha alguns exercícios de fixação. Depois disso, o professor tem que selecionar uma plataforma ou ferramenta para alocar esse conteúdo e que os alunos possam acessar de forma remota. A minha dica especial é que o professor selecione uma plataforma que forneça dados sobre a interação dos alunos. E vocês vão entender o porquê no próximo passo. Agora no passo 4, que vem antes de o professor preparar a aula, ele deve acessar esses dados de interação para entender melhor como que se deu esse processo. Através dos dados, o professor consegue entender os pontos que os alunos tiveram mais dificuldade, o que eles conseguiram absorver melhor. Por isso também a importância de ter os exercícios no final. Agora sim, no passo 5 de preparação da aula, o professor tem que levar em conta essa percepção, esse diagnóstico que ele tirou da análise dos dados. Então, se você viu que os alunos tiveram mais dificuldade em determinado ponto, você vai se planejar para focar mais nesse ponto. E que tipo de aula que você vai preparar? Vai ser uma aula expositiva explicando mais sobre esse tema que você tem trabalhando? De preferência não. Claro que você vai tirar dúvidas, reforçar alguns conceitos-chave se tiver necessidade. Mas dentro da metodologia da sala de aula invertida, o ideal é que o momento da aula seja de aulas mais ativas, em que os alunos apliquem aquele conhecimento que foi adquirido previamente. Aí é hora de o professor botar a criatividade para trabalhar. O professor pode organizar debates, discussões, experimentos, lançar desafios ou situações problema. E por último, claro, ao momento da aula. Durante a aula, o professor vai botar tudo isso em prática. Realizar intervenções pontuais, tirar dúvidas, levantar questionamentos ou orientar a realização de projetos, por exemplo.
É muito importante lembrar que dentro dessa metodologia, o professor se distancia cada vez mais do papel de transmissor de informações e se aproxima do papel de facilitador de experiências de aprendizagem. E será que vale a pena todo esse esforço? Afinal, quais são as vantagens da sala de aula invertida? O primeiro grande benefício é que essa metodologia respeita o ritmo do aluno. Ele pode ver e rever quantas vezes precisar e não fica condicionado ao ritmo do resto da turma. A gente sempre tem aquele aluno que precisa passar por uma explicação mais de uma vez ou aquele que pega super rápido e fica entediado facilmente, e dessa forma cada um tem a liberdade de seguir de acordo com o próprio ritmo. Essa abordagem também incentiva a responsabilidade e a autonomia do aluno. Ele se programa para realizar as atividades, tem liberdade de pesquisar mais informações caso ele sinta essa necessidade. Então, dessa forma, você convida o aluno a ser o protagonista da própria aprendizagem. Há também a grande vantagem do fornecimento de dados, porque com esses dados o professor consegue planejar uma aula com objetivos mais claros, consegue promover uma intervenção pedagógica muito mais pontual e acertada e, por fim, como o professor não precisa se preocupar tanto em transmitir o conteúdo durante a aula, ele pode aproveitar mais esse tempo de aula para desenvolver habilidades muito mais complexas, saindo do campo da memorização e fixação, por exemplo, e partindo para o campo da análise, da reflexão e da aplicação, que são domínios cognitivos mais complexos. Agora que você já sabe mais sobre a sala de aula invertida, eu vou falar para vocês por que a FlexD é o material perfeito para ensinar inglês usando essa metodologia. Com a FlexD, você não precisa se preocupar em realizar uma curadoria de conteúdos. Cada aluno já tem acesso a uma trilha de aprendizagem completa e de acordo com o seu nível. Nosso material é personalizado seguindo o nível, ritmo e necessidade de cada aluno e ainda disponibiliza um painel completo que fornece dados a cada interação do aluno com o material. Quer saber mais sobre a nossa metodologia? Confira os conteúdos que vamos deixar aqui na descrição do vídeo. E lembre-se, FlexD is much more than just a book on the table.